Bom dia, senhora. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, professora. Bom dia. Tudo bem? Todo mundo curtindo frio aí? Hoje tá. Não tá? Hoje todos os dias, né? Nossa senhora, essa última semana, Deus me livre, né? Esfriou demais. Eu mesmo. Ele falou que não vai passar esses dias, não. Vai continuar por aí. Eu ouvi falar que isso aí vai render também um pouquinho. Bom dia, bom dia. Pessoal, vocês estão conseguindo ter acesso à aula gravada? Alguém já tentou? Eu estou colocando lá no sistema, né? O dia, a aula com o link da aula lá no YouTube. Alguém já fez algum teste? Se abriu, se tá tudo certo? Ainda não? Eu não vi ainda, não. Tá. Eu não fiz isso ainda porque eu tô assistindo todas as aulas, né? Eu Pois é. também. Teria que ser alguém que ainda não assistiu. A É. Ana Mas falou assim, que tá tudo certinho, que ela olhou lá no sistema. quem falou? Ana Júlia colocou no chat aí agora. Ah, tá. Deixa eu ver o chat. Ah, legal. Ótimo, Ana. Obrigada, viu? Porque a gente fica sem saber se, né, tá dando certo para vocês. Então, que Na bom. hora que as coisas, na hora que as coisas começarem a apertar, eu corro lá, tá? Vai dar certinho. É, isso mesmo. Mas estando a aula gravada lá, a gente fica mais seguro, né? Não, com Aí, certeza. porque aí fica tudo certo. Eu estou colocando pelo dia da aula, então depois, qualquer coisa, você fala, perdi a aula do dia tal, você vai lá, pelo dia mesmo, identifica, e ela vai estar lá certinho para vocês, Sim, com certeza. né? Vamos só aguardar um pouquinho o pessoal acabar de chegar, para a gente começar a nossa aulinha de hoje. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu tentei também, gente, depois nós vamos conferir isso. Ontem eu fiz uma mexida aqui no Zoom, que eu acho que eu consegui marcar essa nossa aula para toda quarta-feira, com o mesmo link, tá? Então, depois a gente vai conferir isso bonitinho, mas eu acho que agora, todas as aulas de todas as semanas, a gente vai sempre usar a mesma reunião, o mesmo link. Então, acho que isso facilita para vocês também, né? Que aí não precisa ficar mudando toda semana. Aí fica bom mesmo, porque a gente já sabe qual o link, já entra nele. Já guarda ele, né? E pronto, já sabe qual que é, né? Só esperar mais um pouquinho, gente, só uns 2 minutinhos. Aí, aos pouquinhos, o povo vai chegando. Nesse friozinho, sair da cama não tá legal, né? O problema mesmo é ficar em casa, quando a gente ia para a faculdade, era bom, porque a gente saía, trocava de roupa, movimentava, conversava Sheila, com as esse é um grande amiguinhas. problema. Esses dias eu estava até lendo uma psicóloga falando que mesmo nessa pandemia, a gente estando em casa, que é muito importante a gente manter essa rotina de o que você fazia? Você levantava, você tomava um banho, trocava de roupa e tudo mais? Então faça, né? O problema é Uhum. que você vai se envolver nas atividades, na hora que você vê, você passou o dia inteiro de pijama dentro de casa, né?
Verdade. Então, que isso não é muito bom realmente, né? Agora, realmente, nesse frio, Jesus, não dá vontade nem de tomar banho, trocar de roupa, nem de nada. Aí tá acontecendo isso mesmo. Tem dia que eu levanto com o pijama e vou com ele até a noite. Então, menina, nossa senhora, vou te falar que esses dias também eu fiz isso. Fim de semana, então, Mas esse final de semana tava doído, né? Nosso sábado e domingo, misericórdia, tava frio demais. o frio, né? De manhã, É, Deus me livre. Nossa Senhora. Muito bem, então vamos começar a lembrar aqui onde estávamos para a gente retomar. Então, bom dia a todos. Quem chegou agora, vamos começar a nossa aulinha aqui do dia 26 de agosto, de responsabilidade civil, tá? Estava conversando com o pessoal que já estava aqui sobre as aulas gravadas no sistema, viu? Assim que a aula é dada, eu baixo ela e estou colocando lá no sistema para vocês. Quem perder, é só ir lá, que ela tá gravadinha para vocês, viu? Depois vocês conferem para mim, mas a Ana já me adiantou aqui que tá tudo certo. Na aula passada, nós começamos a estudar a unidade 2. Então, o que aconteceu? Na unidade 1, só para a gente retomar aí, nós estudamos as questões introdutórias, os aspectos gerais da responsabilidade civil. Então, na unidade 1, nós trabalhamos muito o conceito da responsabilidade civil, nós falamos dos princípios aplicáveis à responsabilidade civil, dei uma visão histórica para vocês entenderem e terminamos com as funções da responsabilidade civil. A gente até discutiu muito na aula passada a respeito daquela função punitiva, né? Mostrei para vocês um julgado, que o Brasil ainda está muito tímido nessa questão punitiva da responsabilidade civil, apesar de nós já termos alguns julgados fazendo referência a essa função punitiva que vem sendo adotada a nomenclatura em inglês, que são os punitive damages, tá? E aí, nós começamos a introduzir a unidade 2. Nessa unidade 2, o que nós vamos estudar? Nós vamos falar das modalidades de responsabilidade civil. Então, vou colocar aqui, ó, continuação, unidade 2, modalidades de responsabilidade civil. Nós estudamos o item 1, que foi a diferença entre a responsabilidade negocial e extranegocial. Que basicamente chegamos à conclusão que a responsabilidade negocial é aquela que advém do descumprimento de um negócio jurídico. Então, nós temos já aqui partes contratantes, nós já temos uma relação jurídica prévia entre as partes e uma delas descumpre alguma cláusula contratual, causando danos à outra. A partir do momento que esses danos são causados, abre a possibilidade da responsabilidade civil, chamada negocial. Vocês estudaram esse tipo de responsabilidade civil lá no direito das obrigações, principalmente no inadimplemento das obrigações. E temos a extranegocial, que é muito mais conhecida pelo seu outro nome, que é a chamada responsabilidade civil aquiliana, que é aquela que advém não do descumprimento de uma relação entre as partes, mas do descumprimento daquilo que chamamos dever genérico de não causar danos a outrem. Aonde que nós encontramos esse dever genérico de não causar danos?
nas normas jurídicas. Então, pelo simples fato de nós vivermos em sociedade e estarmos sob um Estado que normatiza, que impõe padrões de condutas, nós temos que respeitar essas normas. Quando, ao descumprirmos uma norma jurídica, nós causamos danos a outrem, surge a responsabilidade civil aquiliana ou extranegocial. E aí, terminamos falando o quê? Que o ponto-chave da responsabilidade civil é justamente a existência desse dano. Não há como falarmos em responsabilidade civil se não existir um dano. Ok? E hoje nós ficamos de começar o item das distinções entre essa responsabilidade negocial e extranegocial, os critérios diferenciadores. Tá? Então, bateu aí com vocês, gente, nas anotações? É isso mesmo? Sim. Sim. Bateu. Então, legal. Nós estamos. Item 1, responsabilidade negocial e extranegocial. Vou criar aqui um subtópico para vocês. 1.1. Critérios diferenciadores entre responsabilidade negocial e extranegocial. E você está dando uma revisão do que você falou na última aula, não é isso? Isso, eu só contextualizei para vocês se acharem aí. Para dar continuidade. Isso, exatamente. Só fiz uma retomada para a gente agora dar continuidade. Confere as suas anotações, José Geraldo? Confere. Sim? Oi, Rejane. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Aqui, você vai disponibilizar algum preze, alguma outra coisa para a gente complementar esse material? Posso, eu tenho o preze dele, só que o preze, ele é muito tópicos. Talvez... Mas eu falo que mesmo com os tópicos, às vezes para a gente complementar, porque às vezes a gente perde alguma coisa na aula. Sim, E aí, sim. Aí a gente estando com o tópico, até para a gente ver, às vezes não, isso é importante, porque geralmente a gente põe os tópicos daqueles assuntos mais importantes, porque às vezes a gente foca num que não é tão importante, e aquele que era assim, principal passa despercebido, entendeu? Não, eu vou disponibilizar sim, mas eu tenho um material também, Rejane, que no semestre passado, quando começou essa pandemia e esse sistema, eu fiz um resumo. Do meu semestre inteiro. Ó, que ótimo! Então, eu vou disponibilizar para vocês. Tá? Ele tá... Ai, que bom, professora, eu agradeço. Eu acho que talvez pelo o resumo, ele tá, obviamente, dividido nos tópicos, né? Só que são os tópicos explicados. Entendeu? Ah, tá. Então, eu acho Entendi. que talvez para vocês vai ser ainda mais útil do que o preze. Preferência, se você tiver a prova também, você já passa de uma vez. Ô Zé Geraldo, você já está querendo demais, tá? Se já tiver tudo pronto, já manda e já fica livre, né? Vamos fica mais uma fácil, coisa de cada vez. A gente vai estudando aqui sobre a prova. Isso aí. Aí no dia da prova, fala, gente, vamos começar. Todo mundo já envia a prova, né? Tipo, não, professor, aqui, ó. Não, mas não preocupe com a prova, não, que vai ser super tranquilo. Mas eu vou fazer, Rejane, eu vou fazer isso para vocês hoje. Vocês preferem que... Porque eu fiz esse material o semestre passado, do semestre inteiro. Vocês preferem que eu vá colocando aos poucos, à medida com o que a gente vai estudando, ou vocês já preferem que eu coloque o material inteiro? Acho melhor. Se você puder botar inteiro, eu acho melhor, porque às vezes a gente já dá uma lida, quando você vier para a aula, a gente já está mais ou menos sabendo uma noção.
do que você está falando, né? Na minha opinião, eu prefiro. Não, né? é mesmo. Ótimo, Rejane, estou com você. Então, ótimo, legal. Então, a gente já tem como argumentar com você, né? Mais fácil. A gente já sabe pelo menos assim uma noção. Eu acho que até para fluir a aula vai ser melhor. A gente vai interagir melhor, com certeza. Beleza. Então tá. Então, vamos combinar isso, porque senão vocês, às vezes quem está acompanhando aqui a nossa conversa, vai olhar, vai falar, gente do céu, mas ela nem falou disso ainda. É porque eu vou colocar então o semestre todo, viu? Ótimo. Então, aí, vocês vão acompanhando pelo que a gente já estudou, tá? Vai dando sequência, para vocês não ficarem perdidos lá na frente e falar, não sei o que é isso, tá? Hoje mesmo eu vou falar para vocês. Pelo sistema TOTS está dando, né? Vocês estão abrindo certinho. Mais ou menos. É porque o que você falou aí, essa revisão que você estava fazendo agora de manhã, agora? Sim. Quem anotou igual um camarada igual eu, assim, já sabe que você falou a última aula, né? Isso. Agora, quem não anotou, vai olhar no que você mandou e vai estar verificando, ó, realmente isso aqui e tal. Vai ser legal mesmo. Tá, então tá. Então, nós vamos fazer o seguinte, isso. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá no sistema, porque a gente tem que colocar, que é o padrão, e Kelly, que você é representante, aí eu mando para você no WhatsApp. Aí você consegue também mandar no grupo da turma, tá? Então, a gente combina isso. Material lá no TOTS e mando para a Kelly disponibilizar no grupo de vocês. Aí assim vai ficar. Bom, obrigada, viu, Paula? De nada, de nada. Legal, então, contextualizamos aí, fizemos a retomada, né? O fio da meada de onde estávamos, então agora nós temos que começar a conversar sobre esses critérios que diferenciam a responsabilidade negocial da responsabilidade extranegocial, que, gente, eu vou chamar aqui, vou acostumá-los a usarmos a expressão responsabilidade aquiliana, porque é ela que aparece mais, tá? É mais difícil nós encontrarmos nos julgados, nas jurisprudência, nos artigos, responsabilidade extranegocial. Normalmente, usa-se a expressão responsabilidade aquiliana. Agora, vocês já sabem, responsabilidade aquiliana é extranegocial, ou seja, é aquela que não advém de um negócio jurídico prévio entre as partes. Ela advém de um descumprimento de um dever genérico de não causar danos. Então, um exemplo assim, bem bobo, só para vocês visualizarem, vamos imaginar aqui, a Rejane e a Sheila. Vamos imaginar, Sheila está lá no ponto de ônibus esperando o seu ônibus chegar. Chega a Rejane dirigindo seu carro com 2 grandes problemas. Rejane em alta velocidade e Rejane embriagada, dirigindo seu veículo. O que acontece? A Rejane perde o controle do carro, sobe em cima do passeio, sobe em cima do ponto de ônibus e atinge a Sheila. Vamos imaginar que quebra a perna da Sheila. É só a gente pensar. Gente, havia uma relação jurídica entre a Rejane e a Sheila? Havia um negócio jurídico prévio entre elas? Não, elas sequer se conheciam. Agora, a partir do momento que a Rejane descumpriu o dever genérico de não causar danos e causou um dano, surge um vínculo entre elas, que é o vínculo da responsabilidade civil aquiliana, tá? Então, porque houve um dano, a Sheila quebrou a perna, a Rejane agora vai ficar obrigada a reparar. Ok? Vou pedir danos morais, Jorge. E além de tudo... Até não é, Sheila? Cuidado comigo.
Sheila, além de todos os danos patrimoniais que você suportar, vamos imaginar, quebrou a perna, ficou sem trabalhar, todos os danos, ficou com medo agora de andar na rua porque acha que vai ser atropelada. Então, aí você vai ter danos patrimoniais, lucros cessantes, danos morais, né? Quando eu falo danos, são todas as espécies de danos que incidem no caso. Aí vamos para os critérios. Então, nosso tópico aqui, 1.1, voltando aqui, ó, 1.1, critérios diferenciadores entre responsabilidade negocial e extranegocial. Primeiro critério, vou colocar aqui, ó, primeiro. Não, peraí que eu coloquei errado. Primeiro, ótimo. Primeiro critério vai ser quanto a gradação de culpa. Ah, faltou um A ali, gente. Quanto a gradação de culpa. O que acontece? Vamos sempre trabalhar aqui com responsabilidade negocial e aquiliana. Vamos pensar na responsabilidade aquiliana. Olhem, por mais que possa parecer que quando o agente tem mais culpa, ele tem que ser mais punido, e quando ele tem menos culpa, ele tem que ser menos punido, esse conceito é um conceito próprio do direito penal. Voltem a cabecinha de vocês lá no direito penal. Lá no direito penal, a gente não trabalha muito com essa questão de dolo e culpa. O que é o dolo? É quando você tem a intenção. E a culpa é quando você não tem intenção, mas por imprudência, negligência ou imperícia, você acaba cometendo um crime. Ou seja, no dolo, digamos assim, a culpa do dolo é muito maior do que a da culpa propriamente dita. Então, por isso, no direito penal, se o crime é doloso, eles têm uma punição maior. Se ele é culposo, ele tem uma punição menor. Aí, dê uma chacoalhadinha na cabeça e fala, será que isso também vai para o direito civil? Não. Porque, olhem que interessante, gente. No direito civil, a responsabilidade civil, na responsabilidade aquiliana, ela não está ligada ao tanto de culpa que o agente teve. Ela está ligada ao dano causado. E nós já falamos sobre esse artigo na aula passada, mas vamos dar uma olhada de novo, que é um artigo muito importante. Quem está com o Código Civil, vai para mim lá no artigo 944. 944 do Código Civil. Isso aí, William. O William está falando, né, que essa questão do penal é o princípio da individualização da pena. Perfeito. O 944, pessoal, diz lá. A indenização mede-se pela extensão do dano. Então, algum momento está falando que a indenização está ligada à culpa? Agora, no direito penal, a pena está ligada a essa questão de culpa ou dolo? Totalmente. E no direito civil tá? Nananina não. O direito civil vai se pautar pelo dano. Ah, professor, então quer dizer que
Se eu causar um dano querendo, com dolo, ou se eu causar um dano sem querer, imprudência, negligência e imperícia, para a responsabilidade civil dá na mesma? Dá na mesma. Tá? Então, nesse primeiro critério de gradação de culpa, na responsabilidade aquiliana, qual que é a conclusão? Para a responsabilidade aquiliana, a indenização se norteia pela extensão do dano e não pelo grau de culpa. Então, vamos trabalhar um exemplo? Vamos ver aqui, ó. Vamos voltar aqui para... Ô, Paulo. Oi. Oi. Bom dia. No caso aí, quando você fala que se mede pela extensão do dano, mas o ônus da prova aqui também leva em consideração, né? No caso de ser extracontratual, ou não tem nada a ver? Como é que é, Nilza? Pergunta de novo, eu não entendi. Vamos supor que eu não conheço, igual o caso da Regiane com a Sheila. Okay. Aconteceu um ocorrido, né, entre as duas. O ônus da prova, no caso de provar que aquilo aconteceu, tem alguma coisa a ver? Reforça isso aí ou não? Não, na verdade, aí, o que acontece? O ônus da prova... Aconteceu o dano, não tem que provar nada. Não. Aconteceu o dano... Vamos imaginar, a Rejane atropelou a Sheila. A Sheila, que é a vítima, ela tem o ônus da prova, sim, de comprovar o dano. Entendeu? O ônus da prova existe. O ônus da prova, a gente cai naquela regra lá do Código de Processo Civil que determina: ao autor cabe provar o fato constitutivo do seu direito. E ao réu cabe provar que aquilo não é verdade. Entender. Entendeu? Agora, a Sheila vai ter que provar o quê? Eu estou alegando que a Rejane me causou um dano. Ela vai ter que provar o dano. E ela vai ter que provar a extensão desse dano. Entendeu? Entendi. Vamos imaginar, a Sheila fala assim: a Rejane quebrou a perna dela. Ok. Aí a Sheila vai falar assim: porque eu quebrei a perna, eu vou ter que ficar 3 meses sem trabalhar. É verdade? Ela vai ter que provar isso. Porque se ela não conseguir comprovar, ela não vai, digamos, essa não vai ser a extensão do dano. Entendi. Deu para entender? Sim, obrigada. Legal. Então, olhem só, para a gente clarear, porque nesse momento, gente, é muito comum vocês fazerem uma ligação muito com o direito penal, tá? Então, só para eu clarear a cabecinha de vocês. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. A Rejane e a Sheila. Vamos imaginar que a Rejane e a Sheila são inimigas mortais. E aí a Rejane resolve: olha, eu quero causar um dano na Sheila. Propositadamente, com dolo. Aí a Rejane vai lá, arquiteta tudo, planeja e na hora que a Sheila sai de casa para ir na padaria caminhando, a Rejane vem com o carro dela de propósito e atropela a Sheila. Aqui ela teve intenção. Então, é o famoso dolo do direito penal, tá? Agora, vamos imaginar que mesmo querendo isso e fazendo isso, a Rejane não é muito boa de mira. Então, assim, ela atingiu a Sheila, mas o objetivo dela era fazer com que a Sheila quebrasse a perna, mas ela não conseguiu. Então, ela bateu o carro na Sheila, a Sheila só caiu. E vamos imaginar que ela só deu um arranhado no braço. A Rejane queria que ela quebrasse a perna, mas ela não conseguiu, não quebrou, com dolo. Beleza. Primeira situação. Segunda situação. A Rejane agora, sem querer,
nem imaginava que ela, em alta velocidade e embriagada, iria perder o controle do carro e alcançar a Sheila. E isso foi feito, embriagada, em alta velocidade, perdeu o controle, atingiu a Sheila, e agora, mesmo sem querer, ela quebrou a perna da Sheila. Para vocês, qual que é a situação mais grave? A primeira, ela queria, foi, avançou, acelerou o carro em cima dela e só conseguiu derrubar ela e ralar o braço. Na segunda, ela não queria nada, ela nem conhece a Sheila, nem nada. Mas estava em alta velocidade, embriagada, perdeu o controle e quebrou a perna da Sheila. Qual que vocês acham a situação mais grave? A segunda, que ela quebrou a minha perna. A segunda. Na primeira mesmo, ela querendo, ela só deu uma escoriaçãozinha, eu não vou ter dano nenhum. Exatamente. Isso, Sheila, sua resposta está perfeita quando a gente analisa isso no direito civil. Por quê? Porque o direito civil está preocupado com o dano. No direito penal, gente, a primeira conduta... Ela agiu com dolo, né? Eu queria machucar ela. Exatamente. Então, para o direito penal, a primeira situação seria mais grave. Por quê? A primeira situação teve dolo. Para o direito civil, a segunda situação é mais grave. Por quê? O direito civil não está avaliando dolo ou imprudência, negligência, imperícia. O direito civil quer saber qual é o dano. E o dano da segunda foi mais grave. Entenderam? Então, pessoal, nesse primeiro critério que nós temos aqui, o que que nós vamos ver? Diferenciando responsabilidade negocial com responsabilidade aquiliana na gradação da culpa, nós vamos ter que, na aquiliana, a indenização é fixada com base na extensão do dano e não no grau de culpa. Só que... Ô, Paula, mas essa hierarquia... desculpa. Pode falar? Pode, por favor. Essa hierarquia de civil e de penal, como que ela é feita? Ela tem essa hierarquia mesmo ou vai depender do que você vai usar? Não, eu quero entrar com uma causa civil. Não, eu quero entrar com uma causa penal. Rejane, na verdade não é hierarquia, tá? Nós não dizemos que um é hierarquicamente superior ou inferior ao outro. São esferas distintas. Aquilo que a gente conversou um pouquinho no começo. Se você entrar com uma ação penal, qual que é o seu objetivo? Punir o causador do dano. Ok? Então, no penal, o objetivo é aplicar uma sanção a ele pelo que ele fez. No direito civil, qual é a intenção? Ressarcir o prejuízo. Reparar o dano. Reparar o dano. Entendeu? Então, no caso, o autor que vai decidir com o que é que ele quer entrar. Se ele quer entrar na esfera penal ou criminal, ou na civil. Exatamente. Apesar de... Ou nas duas, né? Ou nas duas, isso aí. É o que eu ia dizer. Nada impede dele propor as duas ações ao mesmo tempo. Isso não tem problema nenhum, porque uma vai caminhar na esfera penal, outra vai caminhar na esfera civil, tá? E tem que ser assim. Elas não podem ser juntas porque são competências diferentes, tá? Agora, há determinados crimes que são de ação, o que a gente chama de, não sei se vocês já estudaram processo penal, são aqueles crimes de ação penal pública incondicionada, que aí quem decide a propositura ou não da ação não é a vítima do crime, é o Ministério Público. E então aí você não tem ingerência. Por quê? Porque o crime atinge não só a vítima
direta, o crime atinge toda a sociedade. Então, aí o Ministério Público entra como guardião da sociedade. Então, por exemplo, um homicídio. Um homicídio, mesmo que seja sem querer, acidente total. Quer ver? Vamos pegar um caso trágico, só para eu te mostrar. Vamos imaginar que 2 jovens brincando com a arma do pai de um deles, sem querer, sem saber, a arma dispara, puf, um mata o outro. Totalmente sem querer, totalmente sem dolo, sem nada. Mas é um homicídio, é um crime. Vamos imaginar que os pais desses jovens são super amigos e sabem que foi um acidente. Mesmo que os pais da vítima não queiram que o outro seja punido porque foi um acidente, ele vai poder escolher isso? Não. Porque o homicídio é um crime de ação penal pública incondicionada. Queira você ou não, o processo vai existir. Pode ser que a pessoa seja absolvida, ok. Mas que o processo tem que existir, ele tem. Ok? Deu para entender isso? Deu para entender, sim. Então, legal. É porque geralmente eu falo que a própria população não tem muito essa noção, porque eu lembro numa das aulas que você deu, falando isso, igual para você ver, eu fui assaltada, levaram o meu carro, prenderam quem roubou. Só que aí foi com uma arma na cabeça, essas coisas todas. O processo civil ficou assim, nada. Eu não entrei, não coisei nada. Aí deu a entrada só no penal. Uhum. Exatamente. Por quê? Porque foi caracterizado, com certeza, um roubo, né? E roubo é crime de ação penal pública incondicionada. Então, quem decide é o Ministério Público. O lado civil, quem tinha que propor ação era você, vítima. Entendi. Entendeu? A partir do momento que a vítima não toma atitude, aí fica aí parado. Entendi. Ok? Bom, okay, então, obrigada. pessoal, voltando aqui. Essa gradação de culpa. Na Quiliana, já concluímos que a indenização mede-se pela extensão do dano e não pelo grau de culpa. Já vimos isso no 944. E na responsabilidade negocial, culpa pode interferir? Com certeza. Porque na negocial, lembrem, existe um negócio jurídico entre as partes. E esse negócio jurídico é o quê, gente? Um contrato, né? Contrato com cláusulas contratuais que são estabelecidas com base na autonomia da vontade. Então, vamos imaginar, essas partes contratantes, elas podem, se quiserem, colocar nesse contrato uma cláusula a respeito da culpa perfeitamente. Então, quem está com o Código Civil, vou voltar um pouquinho com vocês lá nas obrigações. Deem uma olhadinha para mim no 392. Lá no inadimplemento das obrigações. 392. Nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante a quem o contrato aproveite e por dolo aquele a quem não favoreça. Nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. Então, numa responsabilidade negocial, se as partes quiserem até mesmo isentar indenização com base em culpa, elas podem? Podem. Basta exercerem a autonomia da vontade. Então,
eu e a Rejane aqui vamos fazer um contrato de prestação de qualquer serviço aí. Nós vamos colocar uma cláusula assim. Ó, Rejane, vamos colocar aqui, se o serviço não puder ser cumprido por circunstâncias que não têm nenhuma ligação com a gente, casos fortuitos, força maior, vamos colocar que ninguém se responsabiliza? Vamos. Você concorda? Concordo. Eu concordo também. Então, ótimo. Então, nós podemos moldar a culpa para estabelecer a indenização? Perfeitamente. Se a gente quiser colocar aqui, tendo ou não tendo culpa, vai responder? Pode? Pode. Se a gente quiser colocar aqui, se não tiver culpa, não responde. Pode? Pode também. Se a gente quiser colocar aqui, só responde se tiver dolo. Pode também? Pode. Ou seja, aqui é o campo de autonomia da vontade. Então, o que nós vamos concluir nesse primeiro critério? Responsabilidade aquiliana. Culpa interfere na indenização? Não. Porque a indenização mede-se pela extensão do dano. Ok. Na responsabilidade negocial, culpa interfere? Sim. Porque existe um contrato, um negócio jurídico entre as partes. E aí, com base na autonomia da vontade, as partes podem estabelecer o quanto que a culpa vai definir ou não a indenização. Deu para entender, gente? Alguma dúvida até aqui? Ok. Então, vamos para o segundo critério, que, na verdade, está totalmente ligado a esse primeiro critério, que é quanto à autonomia da vontade, também chamada de autonomia privada, né? O nome mais atual da autonomia da vontade é autonomia privada. E o que nós vamos ter aqui? Vamos voltar. Na responsabilidade aquiliana, extranegocial, já falamos que não existe negócio jurídico entre as partes, né? Então, vamos ficar nesse exemplo para a gente fixar os conceitos nele. Rejane, em alta velocidade embriagada, atropelou Sheila no ponto de ônibus. Ok. Não existe negócio jurídico anterior entre elas. Então, tem como, na responsabilidade aquiliana, as partes estabelecerem, quantificarem uma indenização? Não tem, claro que não. Por quê? As partes sequer têm uma relação jurídica. Então, os danos na responsabilidade aquiliana serão fixados em juízo. Ok? Ou seja, a autonomia privada não tem como atuar na responsabilidade aquiliana justamente porque não tem relação jurídica anterior com as partes, entre as partes. Agora, vamos comparar isso com a responsabilidade negocial. Vocês lembram uma coisinha que vocês estudaram lá atrás, que chama-se cláusula penal? O que é a cláusula penal? É justamente uma cláusula inserida no contrato, já pré-fixando perdas e danos. Ou seja, eu vou fazer aqui um contrato com a Kelly de prestação de um serviço e lá nós já vamos colocar Kelly. Vamos estabelecer que, caso qualquer uma de nós duas descumpra a sua parte no contrato, vamos colocar que
fica obrigado a perdas e danos de 20% do valor do serviço? Você concorda? Concordo. Eu concordo também. Então, beleza. A gente coloca lá uma cláusula penal. Fazendo o quê? Pré-fixando uma possível indenização. Então, olhem a diferença. A autonomia da vontade na responsabilidade aquiliana tem como agir? Não tem. Porque as partes não têm relação jurídica anterior. Não tem como pré-fixar danos. Na responsabilidade negocial, tem como pré-fixar danos? Sim, as partes têm uma relação jurídica anterior, podendo já colocar no negócio jurídico uma cláusula penal indenizatória. Ou seja, a autonomia da vontade. Até aqui estamos caminhando? Alguma pergunta? Tudo boa. Beleza. Segundo critério. Vamos para o terceiro critério diferenciador. Esse é muito legal. Exigência da capacidade dos agentes. Capacidade dos agentes. Aqui eu vou lembrar uns conceitos com vocês lá da teoria das incapacidades. Lá do Direito Civil 1, que vocês estudam. Gente, vamos lembrar a regra. Quando um incapaz realiza um negócio jurídico, esse negócio jurídico é o quê? Alguém lembra? Vamos imaginar? Vamos pegar um exemplo aqui? Ok. Isso aí, nulo. Nulo. Tá? Então, vamos imaginar. Um adolescente de 15 anos falsifica documentos, se passa por maior de idade e vende um carro do pai dele. Negócio jurídico? Nulo. Por quê? Absolutamente incapaz. Ou seja, qual que é a conclusão que nós vamos tirar aqui? Na responsabilidade negocial, a validade do negócio jurídico está completamente ligada à capacidade das partes. Negócio jurídico realizado por incapazes será nulo ou anulável, dependendo aí se ele for absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. Legal. Isso significa que se você é enganado, ludibriado por esse adolescente de 15 anos que falsificou documentos, se passou por maior de idade para lhe vender um carro, você acreditou e comprou. Depois o pai vem e nulifica esse negócio jurídico. Pergunto, você sofreu danos? Sim. Cabe responsabilidade civil negocial? Sim. Ok? Porque você sofreu um dano, você foi enganado. Joia. Agora vamos para a aquiliana. Em regra, se eu perguntar aqui para vocês, um absolutamente incapaz ou um relativamente incapaz que causar danos, pergunto, será obrigado a repará-los?
Vamos colocar um caso concreto? Professor, talvez ele não, mas um representante dele legal, sim. Isso que eu queria, Nilza. Olha lá. A regra é que, a princípio, se eu tô falando regra, né, gente? É porque eu já vou chegar numa exceção, tá? A regra é que, se um absolutamente incapaz ou um relativamente incapaz causar danos, quem será obrigado a reparar esses danos será o seu representante ou assistente. Então, vamos imaginar aqui. Um adolescente de 15 anos furta o carro do pai, sem o pai saber, sai dirigindo e bate esse carro, vamos imaginar, atinge o carro lá do José Geraldo. Amassou seu carro, José Geraldo. Esse adolescente de 15 anos responde por esses danos? Regra: não. Quem responde será o seu representante legal, ou seja, seus pais. Só que o Código Civil de 2002, gente, trouxe uma exceção a essa situação prevista lá, vou até colocar aqui, ó, no 928 do Código Civil. E nós temos que ter um cuidado bem grande com esse artigo. Quem está com ele aí, abram lá comigo. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Então, o que o Código Civil fez? Olha, regra é que o incapaz causou um dano, quem responde é seu representante ou assistente. Beleza, mas se esse representante ou assistente, vamos imaginar, o adolescente de 15 anos causou danos ao carro do José Geraldo. E aí, na hora que o José Geraldo vai acionar os pais desse adolescente, o que acontece? Ele vê que esses pais não têm condições econômicas suficientes. Esses pais não têm dinheiro para reparar os danos do José Geraldo. E aí, o que o José Geraldo descobre? Que esse adolescente já tem economia própria. Vamos imaginar que esse adolescente já trabalhe, já ganha dinheiro, já se sustenta e tem condições financeiras melhores do que a dos seus pais. Isso pode existir? Claro, ainda mais hoje, né? No mundo de hoje. Eu estava, por exemplo, esses dias estudando esse assunto e vendo a questão desses YouTubers, né? Que hoje é a profissão mais desejada pelos adolescentes, né? Ou seja, eles criam um canal no YouTube e esse canal vai e eles estão ganhando milhões, né? Não sei se vocês conhecem aí esse Lucas Neto, Felipe Neto, esses netos todos aí, eles não são adolescentes mais, mas começaram como? Então, se o José Geraldo sofreu um dano causado por um adolescente, os pais não têm condições econômicas, mas o adolescente tem. Pode o José Geraldo cobrar do adolescente, do filho? É isso que o 928 está autorizando, tá? Agora, gente, muito cuidado. Porque para isso acontecer, tem que comprovar que os pais não têm condições. Professora, e se for uma situação que
tanto o adolescente como os pais têm condições econômicas. Vai cobrar de quem? Dos pais. Tá? Aqui os pais não têm e o adolescente tem. Só assim que nós podemos ir diretamente no patrimônio do incapaz. E aí, o parágrafo único do 928 determina uma regra também muito importante, que é a seguinte: a indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, ou seja, com equidade, com harmonia, com ponderação, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependam. Então, o que o legislador determinou? Olha, pode sim o incapaz ser responsabilizado se comprovar que ele tem dinheiro e os pais não. Agora, isso não pode privá-lo da sua subsistência. Se for uma indenização que vai trazer danos irreparáveis a ele, então não pode, porque tem que ser com base na equidade, com base no equilíbrio. Se a indenização não for privá-lo da sua subsistência, ele que responderá por esses danos. Resumindo aí, né? Ele não pode pagar, mas você pode pegar pelo menos a televisão deles. Sim, exatamente. Então, não, me dá essa televisão aí para amenizar a situação. Senão fica de graça demais, né? Exatamente. Né? Vamos imaginar, olha, se eu pegar a indenização, vai privá-lo da subsistência? Não pode. Mas o que ele tem de bens aí fúteis, né? Que pode servir de indenização? Aí pode. Porque aí não vai privá-lo da subsistência. Tá? Então, pessoal, isso é muito importante porque essa regra não existia no Código Civil de 1916. Essa regra do 928 foi uma inovação legislativa, tá? E eu vou falar para vocês que muita gente não sabe disso. Eu já vi tanta gente responder assim. Às vezes eu pergunto: incapaz pode ser civilmente responsável por danos causados por ele? Muita gente responde: não, de forma nenhuma, ele é incapaz. Quem responde é o representante e o assistente. Essa é a regra. Mas e a exceção do 928? Ok? Inclusive, gente, eu escrevi um artigo. Não sei, vocês já foram alunos da professora Michele? Não. A professora Michele também dá aula aí na FDCom. E eu e ela, a gente escreve muito artigos juntas. Nós escrevemos o ano passado um artigo sobre esse assunto. Vocês têm interesse? Quer que eu disponibilize para vocês lerem? Com certeza. Então, ótimo. Então, vou colocar lá no sistema também. Tá? Que a gente escreveu justamente sobre isso, a responsabilidade civil do incapaz. Coisa que, eu vou falar para vocês, nem a jurisprudência sabe muito lidar com essa situação. Não é muito comum, né, gente? Vamos falar a verdade. Não é muito comum uma situação do adolescente, do incapaz, ter uma situação econômica melhor do que a dos pais. Não é o comum, não é o geral. Mas acontece. É isso que eu estou pensando aqui, que pela lógica, se o filho tem, automaticamente o pai também vai ter, porque moram juntos, estão juntos, pela lógica, e é a mãe ou o pai, às vezes, que coordena ou comanda o dinheiro dele. Sim, exatamente, Nilza. Assim, não é o mais comum, mas acontece. Esses dias eu estava lendo um caso que a moça era uma adolescente, ela estava começando a carreira de modelo. E os pais muito humildes, muito mesmo, né? Aquelas situações assim, pessoas extremamente humildes e a moça se destacou, né? Muito bonita e tudo. E começou a desenvolver e começou a ter mais dinheiro que os pais. Né? Então, isso às vezes pode acontecer. Sim, no meio artístico deve ser muito comum, né?
Como é que é, gente? Meio artístico, isso deve ser muito comum. Exatamente, né? Querem ver um exemplo daquela Larissa Manoela? É isso que ela chama? Larissa Manoela. Larissa Manoela. Hoje ela já é maior de idade, mas eu já vi uma entrevista dela que ela começou a trabalhar, acho que com 5, 6 anos, uma coisa assim, e de repente ela começou a ganhar muito dinheiro. É claro que ela não tinha noção, né, que os pais que administravam, mas que ela passou a ganhar muito mais dinheiro que os pais dela. Professor. Sim? A minha filha forma em farmácia agora no início do ano que vem, e ela saiu da farmácia para mexer com esse negócio Instagram, TikTok, esse negócio, está fazendo propaganda para todo mundo, isso aí está ganhando dinheiro. Ela saiu da farmácia para ir mexer com isso. Aqui, José Geraldo, é a onda do momento. Não tem jeito, gente. Hoje... Não fica sem dinheiro, sem alguém para estar representando. Não fica, não não fica. No mercado. Vocês, não sei, imagina. Hoje, gente, divulgação, propaganda, merchandising, tudo é rede social. A gente não vê mais outdoor, sabe? É muito pouco, né? Hoje, grande volume de divulgação é rede social. Não tem jeito. Vai chegar um creme para mim, vai chegar não sei o que para mim. Entendeu? Assim. Pois é. Né? É isso mesmo. A Ana está falando aqui que a Larissa Manoela pagou a própria festa de 15 anos. Pois é. Né? E não só isso, né? Imagina o dinheiro que essa menina não deve ganhar, né? Tá, vamos ver aqui, o William tá me perguntando. William, não sei se você tá vendo, as suas mensagens estão vindo só privadas para mim, tá? Não sei se é proposital ou é sem querer. Mas o William fez uma pergunta aqui, gente. E se o filho tiver algum distúrbio mental e os pais não tiverem condições de reparar o dano, o que acontece? Então, vamos lá, William, a sua situação é: os pais não têm situação econômica boa, mas o filho menor, pelo que eu estou entendendo, o filho absolutamente incapaz, não só menor, né? Às vezes por causa de uma doença, ele causa um dano, ele tem distúrbio mental e ele tem condições econômicas boas, o filho, e os pais não têm. Como seria resolvido isso? Nesse caso, William, o patrimônio do incapaz que tem distúrbio mental, se ele comprovar que tem patrimônio, pode sim usar esse patrimônio para ressarcir. Só que aqui, como ele tem um distúrbio mental, vai precisar de uma autorização do Ministério Público. Então, aqui, esse processo, não sei se vocês já estudaram lá, os processos que são obrigatória a participação de MP. Todo processo que tem incapazes envolvidos, o Ministério Público tem que atuar. Então, nessa situação que você colocou, comprovando que o incapaz tem patrimônio, que o incapaz causou dano, que os pais não têm patrimônio e que esse incapaz tem um distúrbio mental, pode sim alcançar o patrimônio dele, desde que o representante do Ministério Público atue e considere possível essa indenização. O que o Ministério Público vai avaliar? Se essa indenização que vai sair do patrimônio do incapaz não vai privá-lo da sua subsistência. Ok? Joia, William. Beleza. Então, deu para entender, gente, esse segundo critério? A exigência de capacidade dos agentes. Muito bem. Vamos para o terceiro critério
diferenciador. Professora. Diga. Eu coloquei aqui na negocial, então o negócio está relacionado à capacidade do agente, é isso mesmo? Isso, porque num negócio jurídico, se as partes forem incapazes, Sim. o negócio será nulo se for absolutamente incapaz. Anulável se for relativamente incapaz. Beleza, obrigada. De nada. O terceiro critério será quanto à mora. Critério bem interessante também. Vamos lembrar aqui. Primeiro, o que é mora? Vocês lembram? Lá das obrigações? É o inadimplemento? É o inadimplemento, sim, mas a mora é o atraso, né? Mora, a pessoa está em mora. O que é isso? Ela está em atraso. Ela está em atraso em fazer o quê, William? Em cumprir a obrigação. Então, ela está, sim, no inadimplemento. Aí, vamos comparar responsabilidade negocial com responsabilidade aquiliana quanto à mora. Vamos primeiro para mais fácil, que é a responsabilidade negocial. Aquela que existe um negócio jurídico entre as partes. Gente, se existe um negócio jurídico entre as partes, nós temos as cláusulas contratuais. Quando que nós teremos a mora? Quando que nós teremos o atraso? Quando você deixar de cumprir alguma obrigação. Perfeito, Nilza. Quando deu o prazo estabelecido no contrato, que era para cumprir a obrigação, você não cumpriu? Pronto. Assim que nós temos o termo ajustado, se ali não houve o cumprimento, automaticamente nós temos a mora. Então, vamos pegar um exemplo aqui, Nilza, eu e você. Eu vou contratar a Nilza para pintar a minha casa de azul. Nilza, estou contratando o seu serviço. Nilza vai me cobrar pelo serviço R$1.000. Então, a Nilza tem uma obrigação, pintar minha casa de azul. Eu tenho uma obrigação, pagar R$1.000 para a Nilza. Nilza, quanto você precisa? Paulo, preciso de uma semana. Ok, nós vamos fazer um contrato hoje de prestação de serviço. A Nilza tem até o dia 3 de setembro para entregar a casa pintada de azul. Assim que a Nilza entregar o serviço, eu tenho 24 horas para pagá-la. R$1.000. Joia. Gente, 3 de setembro. Chego eu. Cadê minha casa azul? Ah, Paula, não deu para começar, não. Tá muito serviço, ó. Vai ficar para semana que vem. 3 de setembro, Nilza não cumpriu o serviço de pintar a casa azul. Automaticamente, o prazo venceu. Automaticamente, o termo venceu. Logo, Nilza está em mora. Ou a Nilza me entrega a casa no dia 3 de setembro. Eu tenho até dia 4 para pagá-la. Dia 7 eu nem paguei a Nilza ainda. Eu agora estou em mora. Por quê? Venceu o prazo. Então, na responsabilidade negocial, o que nós temos quanto à mora? A mora incide automaticamente com o advento do termo fixado. Aonde que nós vamos ver isso, gente? Se vocês tiverem aí, 397.
397 do Código Civil diz lá: o inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. Então, olha aí que legal. 397, super claro, né? A mora é automática assim que o termo vence e a parte não cumpre a obrigação. Ótimo. Agora vamos para a responsabilidade aquiliana, extranegocial. Quando que vocês acham que a mora incide? Vamos voltar no exemplo que é mais fácil para vocês pensarem. Voltem no meu exemplo do começo da aula. Rejane, em alta velocidade e embriagada, atropelou a Sheila no ponto de ônibus, quebrando-lhe a perna. Pergunto, a partir de qual momento a Sheila está autorizada a cobrar a mora da Rejane? Em qual momento a Rejane está em mora? Nós temos vários marcos temporais, não temos? Vamos listá-los comigo? Primeiro marco temporal, o momento em que a Rejane atingiu a Sheila. Então, primeiro marco temporal, o ato danoso. Segundo marco temporal, a Sheila vai lá e cobra da Rejane os danos. Rejane se nega. Sheila propõe uma ação de cobrança, de indenização. Então, segundo marco, propositura da ação. Terceiro marco, proposta essa ação, o que o juiz faz? Manda citar a Rejane. Então, citação da Rejane, momento em que ela toma conhecimento da ação. Depois, próximo marco temporal importante, a sentença do juiz. A decisão que manda a Rejane pagar a Sheila. Quinto marco final. Depois que tem a sentença, todos os recursos e discute tudo que pode discutir, trânsito em julgado. Pergunto, na responsabilidade aquiliana, qual desses momentos vocês acham que constitui-se a mora pelo causador do dano? Não seria a partir da sentença, não? Pode ser a partir da hora que definiu, né? Oi? É a partir da hora que definiu o pagamento, a data. Rodner, a partir do momento que define o pagamento, é o momento da decisão judicial, igual a Nilza falou, da sentença. Né? Porque é ali que o juiz fala, ó, Rejane, realmente você causou dano, você deve pagar a Sheila. Tá? Eu tô falando... Hã? Eu tô falando porque assim, quando foi pagar a pensão, né, quando entrou com o processo, foi pagar a pensão do menino, aí no início do processo já definiu o valor, eu já tinha que começar a pagar. Mas aí, Rodner, a situação é diferente, porque na pensão... É diferente, mas... Mas aí definiu... Mas eu imaginei que a partir da hora que definiu o valor, já tem que pagar, né? A data. Na pensão, sim, porque incide aí o que nós chamamos de alimentos provisórios, né? Antes mesmo de ter uma sentença final, o juiz já manda pagar alimentos provisórios. E aqui nos alimentos, nós não temos responsabilidade civil. Digamos, você não está sendo obrigado a pagar esses alimentos porque você causou danos a alguém. Você está pagando por causa da questão de filiação, né? Por causa desse poder familiar que é o dever de sustento, ok? Então, aqui a situação é um pouquinho diferente,
Mas a partir, você tem toda a razão. Assim que fixa alimentos provisórios, tem que pagá-los. Gente, na responsabilidade aquiliana, eu mostrei para vocês todos esses marcos temporais, justamente para vocês pensarem. Mas, olhem para mim, por favor, o 398 do Código Civil. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. Ou seja, a mora na responsabilidade aquiliana se dá do dia da ocorrência do evento danoso. Então, pessoal, a partir de quando a Sheila pode cobrar da Rejane juros de mora? Desde o dia do atropelamento, desde o dia do ato danoso. Essa questão, eu mostrei para vocês todos esses marcos temporais, porque essa questão já foi muito debatida na jurisprudência. Já houve muitas decisões contraditórias. E isso tumultuou tanto os julgados que o STJ acabou sumulando esse assunto. Então, hoje, além de termos esse 398, quem tiver com o vadimeco aí, gente, quiser dar uma olhadinha nas súmulas, olhem para mim a súmula 54 do STJ. Deixa eu achar a minha aqui, peraí, só um pouquinho. Se alguém achar primeiro. Qual que é o número, professora? Súmula 54 do STJ. Aqui, ó, eu achei. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual. Ou seja, vamos resumir isso tudo que estamos falando? Quanto à mora, responsabilidade negocial, que tem negócio jurídico, quando que se dá a mora? Quando automaticamente o prazo vence. O prazo do contrato venceu, automaticamente a parte está em mora. A partir dali pode cobrar juros de mora. E na responsabilidade aquiliana, extracontratual, extranegocial, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, ou seja, a partir da hora que o dano ocorre. Isabel está me perguntando, o segundo marco temporal, Isabel, normalmente nós temos a ocorrência do fato, quando as partes não conseguem resolver por acordo, propositura da ação. Propositura da ação, citação do réu, decisão judicial e trânsito em julgado. Fechou, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Beleza. Vamos para o próximo critério diferenciador. Oi. Quando você fala desses marcos aqui, quando chegar em trânsito em julgado, é que já não cabe recurso, não tem mais nada o que fazer, é isso? Perfeito, Nilza. Trânsito em julgado é aquele momento que coisa julgada, ou seja, agora vai para casa chorar no travesseiro porque não tem nada mais para fazer. Todos os recursos foram usados, todos os tempos possíveis de processo foi usado, tudo. Não tem mais o que fazer. Bom, quarto critério diferenciador, matéria de prova. Matéria de prova. Provar, né? Aqui é uma matéria, é um assunto bem de direito processual.
Mas vamos lá. Na responsabilidade negocial, aquela que tem um negócio jurídico entre as partes, o que nós temos que provar para incidir a indenização? Temos que provar o inadimplemento. Ou seja, na responsabilidade negocial, cabe ao autor provar o inadimplemento do contrato. Provando que o devedor não cumpriu, automaticamente nós temos aí a responsabilidade civil negocial. Agora, na responsabilidade civil aquiliana, quem que tem que provar o quê? Na responsabilidade aquiliana, nós temos a vítima que sofreu os danos. Essa vítima, além de comprovar a ocorrência do fato, ela também tem que comprovar os danos. Então, na responsabilidade negocial, cabe ao credor provar o inadimplemento. Só. O inadimplemento, por si só, já gera o dever de indenizar. Na responsabilidade aquiliana, cabe à vítima provar a ocorrência do fato, bem como os danos sofridos. Provando isso, ela terá direito de indenização. Ou seja, gente, responsabilidade civil não se presume danos. Os danos têm que ser provados, tá? Agora, quando eu falo provados, por exemplo, dano moral. Dano moral é um assunto de uma prova mais complicada. Por quê? O dano moral atinge a personalidade, né? Mas tem que provar, tá? Você não simplesmente, sofri danos. Quais danos? Quanto de danos? Tudo isso tem que ser comprovado. Deu para entender até aqui? Joia. Então, vamos para o quinto critério diferenciador. Quinto critério é quanto à prescrição. Quanto à prescrição, também é um assunto bem legal. Primeiramente, vocês lembram que é a prescrição, né? Prescrição é a perda da pretensão pelo decurso do tempo. Ou seja, a partir do momento que você tem um direito, você tem o poder de exercer esse direito. E esse poder de exercer esse direito tem que ocorrer em um determinado prazo, que é a sua pretensão. Se você deixar esse prazo passar, ficar dormindo, o seu direito vai prescrever. Ou seja, você perde a possibilidade de exigir aquele direito. Então, o direito não socorre os que dormem? Isso, Nilza, exatamente, é a frase mais, assim, clássica do direito, né? O direito não socorre os que dormem. Pura verdade isso. Porque temos os institutos da prescrição e da decadência, que são institutos totalmente ligados a essa questão de prazo. Então, prescreve significa que você perde a pretensão, perde o poder de exigir
aquele direito. De qual direito que nós estamos trabalhando? Direito de indenização. Qual que é a diferença da prescrição? Isso, Isabel. A Isabel fez uma pergunta aqui interessante. A pessoa continua tendo o direito e só perde o direito de cobrar, certo? Certo. Isso é prescrição, que é a grande diferença da prescrição para decadência, que na decadência a pessoa perde o próprio direito. O direito deixa de existir. Na prescrição, não. O direito continua existindo, mas ela perde o direito de cobrar. Esse direito de cobrar chama-se pretensão. Então, o direito existe, mas você não tem mais como exigir esse direito. Isso é a prescrição. Aí, aplicando isso nas nossas diferenças. Gente, na responsabilidade negocial. Responsabilidade civil negocial embasada em um negócio jurídico. Qual é o prazo prescricional? Vai depender. Depender do quê? Do tipo de tutela jurídica que o credor vai requerer. Então, na responsabilidade negocial, nós temos o descumprimento de um negócio jurídico. E esse descumprimento dará ao credor o poder de exigir o cumprimento. E ele pode exigir esse cumprimento através de tutelas jurídicas diferenciadas. Por exemplo, pode ser uma execução, pode ser uma ação de cobrança, pode ser uma ação monitória. Cada uma tem um prazo prescricional diferente. Onde que vocês vão saber isso? Quando vocês estiverem estudando o processo civil, tá? Então, não vou entrar muito nesse assunto com vocês, porque senão eu entro muito em matéria processual e aí eu acabo confundindo a cabeça de vocês. Mas o fato é que, na responsabilidade negocial, existe o descumprimento de um negócio jurídico. E o credor desse negócio jurídico pode exercer várias tutelas jurídicas diferentes. Dependendo da tutela que ele escolher, o prazo prescricional será um ou outro. Tá? Então, para quem gosta de anotar, na negocial, a prescrição, o prazo prescricional depende da tutela jurídica escolhida pelo credor. E na aquiliana, qual é o prazo prescricional para você cobrar uma indenização, um ressarcimento advindo de um fato danoso? Prazos prescricionais, gente, para quem quer lembrar a matéria aí, a prescrição, ela está lá no artigo 205 e 206 do Código Civil. Lá nós temos os prazos de prescrição. O 205 traz o prazo geral de prescrição, que é sempre de 10 anos. E o 206 traz os chamados prazos especiais de prescrição. Então, como que você tem que se orientar? Você vai ter que ver a situação que você está vivendo e ver se no 206 tem alguma circunstância daquele caso. Se tiver, é o prazo prescricional que está lá. Se não tiver no 206, aplica a regra geral, que é o 205, prazo de 10 anos. E no nosso caso, temos uma especificação? Temos. Olhem para mim aí. 206. Prescreve. Parágrafo 3º.
em 3 anos. Inciso 5. A pretensão de reparação civil. Então, 206, parágrafo 3º, inciso 5, qual é o nosso prazo prescricional? 3 anos. Então, já foi 5, já? Rejane, você que atropelou a Sheila no ponto de ônibus. Sheila, não dorme não. 3 anos para pedir reparação da Rejane. Diga, José. Um cara bateu no carro que eu estava dirigindo uma vez e ele quebrou os dentes da boca toda, sabe? E, então, seria 3 anos para ele entrar em ação contra a minha pessoa. Sim. Não, peraí, você que atingiu ele? Foi não, isso? Ele bateu no meu carro, numa viatura que eu estava dirigindo. Ok. Ele completamente errado e tal. Então, assim, mesmo ele estando errado, achei que ele poderia estar entrando na justiça. Ele não ia arrumar nada, né? Mas eu achei que ele ia entrar na justiça contra mim. Então, aí, na verdade, ele teria um prazo de 3 anos. Só que aí, digamos, na verdade, você que é a vítima, né? Porque foi ele que bateu em você. Ele bateu, eu estava de moto, bateu na viatura, estava embriagado, estava sem capacete, ele machucou todo, mas... Vamos imaginar, se ele quiser uma viatura aí, jurídica, e falar que foi você que causou... errado, né? Se eu tivesse errado, seria 3 anos para ele entrar na ação contra mim. Isso aí. Uhum. Ok? Que é o nosso caso aqui, né? O exemplo que eu estou trabalhando da Rejane e da Sheila. A Rejane, em alta velocidade embriagada, atropelou a Sheila no ponto de ônibus, quebrando-lhe a perna. Sheila, 3 anos para cobrar indenização da Rejane a partir do evento danoso, a partir do dia do fato. Amanhã já vou entrar na justiça contra ela. Sheila, isso aí, ó. Amanhã você já mete bronca nela. Viu, Rejane? Amiga. A próxima vez eu passo por cima. Próxima vez você não vai deixar nem rastro. Nem um rastro, que aí eu quero ver. Denilson vai entrar na justiça contra você. Ô, professor. Diga. E por aí, se esse dano causado, depois de 3 anos, ele começou a ter consequências de saúde, alguma coisa, mesmo nesse caso, não tem jeito, né? Não por tem exemplo, a pessoa, ela foi atropelada lá, mas estava bem. Mas depois de 3 anos, começou, decorrente do atropelamento, ela começou a ter apresentar algum problema. Sim. Já era, Roger. Prescreveu. Professora. Diga. Preclusão e decadência é a mesma coisa? Não. Preclusão é própria de processo. Quando você diz aí que precluiu, é porque passou o prazo. Então, vamos imaginar assim, ó. O juiz abriu vista do processo para você especificar provas. Prazo aí de 5 dias. Você não especificou? Preclusão. Então, agora não tem mais o que você possa fazer. Decadência é a perda do direito material. A preclusão é processual. A decadência, você perde um direito material. Então, por exemplo, eu te dar um exemplo de decadência. Você tem 10 dias para impugnar uma decisão de uma sociedade. Os sócios deliberam e tomam uma decisão. Você é uma sócia minoritária, você não gostou dessa decisão, você tem 10 dias para impugnar. Em 10 dias, não impugnou? Já era seu direito, acabou. Decadência. Entendi. Entendeu? A preclusão é a perda de alguma posição processual que você poderia ter dentro do processo. Ah, tá. Ok, obrigada. De nada. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Professora. Diga.
O que acontece se, no caso, a pessoa sofreu um acidente e ela entrar em coma por 3 anos? Ah, sim, Natália. Quando a pessoa sofre o acidente e entra em coma, ela entra num estado de incapacidade. E aí, nós temos uma regra do Código Civil que diz que o prazo prescricional não se inicia contra o incapaz. Tá? Porque senão, imagina, ela ia ser completamente prejudicada sem ela fazer nada. Então, enquanto ela está no estado de incapacidade, o prazo não se inicia. Ok? Ok, obrigada. Se ela sair do coma, o prazo se inicia. Pergunta interessante que ela fez aí, viu? Sim. Tem um colega meu, ele caiu de um prédio, ele mora sozinho, ele é sozinho, ele caiu de um prédio de 5 andares, ficou 6 meses de coma. Porém, ele saiu do coma, mas ele não lembrava de nada, não tinha nem como que ele ia entrar com o processo, se ele não lembrava de nada. Porque a empresa não ia, né, incentivar ele a entrar com o processo, e ele era sozinho, entendeu? Sim. Esse rapaz. E se ele ficou nesses 3 anos, ele ficou com amnésia, por exemplo. Exatamente. Tudo daí depende, né? Pode acontecer e ele conseguir também, né? Pode, porque o prazo prescricional não se inicia contra o incapaz. Geralmente a pessoa, ela volta do coma, ela volta com amnésia. Pode acontecer ela voltar com amnésia. Exatamente. E aí você pode, enquanto ela está em amnésia, caracterizá-la como incapaz. Professora. Ok? Oi, William. Tem como você fazer um resumo para mim, só para eu poder fazer uma anotação quanto à prescrição na responsabilidade aquiliana? Sim. Na responsabilidade aquiliana é fácil. O prazo de prescrição será de 3 anos a partir do evento danoso. Ótimo. Obrigado. Artigo, coloca aí a referência. 206, parágrafo 3º, inciso 5. Ok. Ok? Inciso 5º? Inciso 5, isso. Ótimo. Obrigado. De nada. E aí, pessoal, tá faltando o quinto critério, sexto. O sexto critério diferenciador, que é quanto ao foro competente. Só que nós vamos deixar esse critério para a próxima aula, pode ser? Porque nossa aula já acabou. E aqui eu preciso lembrar algumas coisinhas com vocês de competências lá do processo. Tá? Então, para não ficar corrido e a gente atropelar, na aula que vem a gente fala desse último critério, que é quanto ao foro competente, ou seja, onde que nós vamos propor essas ações? Na responsabilidade aquiliana e na responsabilidade negocial. Belezura? Beleza. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo ok. Não? Então, ótimo. Não, só o Geraldo tá doido para tomar café. Tá todo mundo, doido pro intervalo. Hora do lanche. Hora do lanche, né? Ó, pessoal, obrigada. Obrigada pela presença. Boa semana para vocês. Nos vemos na segunda-feira que vem. Cuidado com o viu? Obrigada, professor. Beijão. Obrigada. Tchau, professor.